Amém, amados irmãos, graça e paz, todos amados irmãos, eleitos, predestinados, toda a igreja de Jesus, nossa irmã Bia, que está acompanhando, irmã Bia Oliveira, esposa do irmão Paulo, que a graça e a paz de nosso Deus seja superabundante na vida de cada um de vocês. Nós vamos ler essa noite 1 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9, vou ver aqui agora. Aleluia. Amados, Romanos, capítulo 12, o versículo 1. Glória a Deus. Você que está com sua Bíblia aí na sua casa, pode nos acompanhar nessa noite. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Romanos, irmãos, está aí nos acompanhando no capítulo 12. Todos acharam aí? Romanos capítulo 12. O versículo-chave, irmãos, dessa leitura é o versículo 3. Mas nós vamos ler Romanos 12, versículo 1 até o 3, até onde o Senhor nos conceder. Boa noite, irmão Noé, né? Franca, Deus abençoe grandemente. Romanos capítulo 12, versículo 1. Amém? Todos vocês aí encontraram os irmãos que estão em suas casas. Diz assim o evangelho que a Paulo foi confiado: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Irmão Anderson,
irmã Lili, todos os irmãos aí, conectado, Romanos capítulo 12, verso 1. Então, amados irmãos, vamos meditar no que o apóstolo Paulo vem trazendo para os gentios e também para todos os cristãos, independente de raça, de credo ou de religião. Amém? O apóstolo Paulo foi o apóstolo que escreveu para todos, tanto para judeu como para gentio. Só que, como diz Gálatas capítulo 2, 7, a missão de Paulo era pregar para os gentios. A missão de Paulo era anunciar o evangelho da graça para os gentios. O evangelho que a Paulo foi confiado chama-se evangelho da incircuncisão. O evangelho que aos outros foi mando anunciar, os 12 apóstolos, foi o evangelho da circuncisão. Amém, amada igreja? Então, os irmãos aí que nos acompanham, que possam entender. A maior parte da carta, dessa primeira carta que Paulo escreveu para Roma, a maior parte era para o ensino e instrução dos judeus, né? Paulo, ele usou muito essa carta para advertir, animar os judeus e obviamente também nós gentios. Bom, esse primeiro versículo que nós lemos, do capítulo 12, se o irmão tiver alguma concordância, me fala aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o culto racional? Com entendimento. Amém, irmão? Um culto com entendimento. Você não vai ver ninguém rodando, ninguém pulando. Um culto com entendimento, você não vai ver ninguém manifestado. Amém? Porque a pessoa tem entendimento de que essas coisas são carnais, coisas da carne, né? Não vai ter as famosas línguas estranhas, não vai ter o famoso batismo, né, como eles chamam, no Espírito falando em línguas, porque é um culto racional, com entendimento daquilo que o Senhor confiou a Paulo e Paulo trouxe para nós, gentios. Então nós nos reunimos para servir ao Senhor, se é para estudar, se é para adorar, com entendimento, nada de carne, e sim com entendimento. Então, o culto racional que Paulo está falando já é esse, né? Com entendimento. Mas olha o que Paulo diz: apresentei o que? A Deus os vossos corpos. Amém, irmãos? Sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém, irmãos? Nós nos ofertamos a Deus, né, irmão Jesus? Nós nos ofertamos a Deus nessa noite aqui para o louvor do seu nome e agradecimento ao Senhor. Pode ler, irmão. 1 Pedro 2: Nós também, como ofertas vivas, sois vivificados, estado espiritual e sacrificado, sacrifício santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradável a Deus por Jesus Cristo. Amém? Oferecer sacrifícios espirituais, não carnais. Então nós oferecemos ao Senhor
se oferecemos ao Senhor para oferecermos a Ele um culto racional, sem nada de carne, onde mantém aí pode ler. Salmo 50, versículo 14, diz assim, o que irmão lê, rogo, pois vós, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, né? Isso, santo e agradável. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto nacional. Então, no 14, no Salmo 50, no versículo 14, assim, comereis eu carne, não, oferta a Deus sacrifício de louvores e pagam ao Altíssimo aos teus votos. Invocai-me no dia da angústia e eu te livrarei e me glorificarás. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, esse Deus falando aí. Meus amados irmãos, vamos continuar nesse texto aqui, nesse versículo primeiro ainda, para nós entendermos. Você sabe que quando Deus vê você hoje, vê você santo, não é verdade, irmão? Verdade ou não? Quando Deus olha para nós, vê santo. Por quê, irmãos? Porque Ele não olha a nossa carne, Ele não olha a nossa natureza. Por isso que Deus nos vê santo. Então se apresente assim, como um santo diante de Deus. Porque o que vai se apresentar diante de Deus, irmão, não é a carne, não é a aparência física, muito bem, não é a carne. O que está hoje diante de Deus é o Espírito, a nova criatura. Amém, irmão? Então hoje nós estamos nos ofertando a Deus como um sacrifício santo, vivo, porque fomos vivificados. Quem foi que foi vivificado, irmão? A carne ou o Espírito? O Espírito. Então apresente esse que realmente nasceu de novo, a nova criatura, se apresente assim a Deus. Amém, irmão? Quando você vai se apresentar a Deus, é diferente de você se apresentar a uma autoridade terrena. A uma autoridade terrena, você não vai se mostrar em espírito para ele, porque ele é terreno. Amém, irmãos? Mas para Deus, devemos nos apresentar, como disse Paulo, bem claro, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém, irmãos? É assim que você está. Pode ler, irmão, pode ler. Do 1. 1 Coríntios capítulo 6, versículo. Pode ler bem alto aí, para os irmãos acompanharem aqui. Porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus dos vossos corpos e dos vossos espíritos, os quais pertencem a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Então, amados irmãos, glorificai a Deus. Então, disse Paulo aqui, preste atenção no que Paulo diz: santo e agradável a Deus, vírgula, que é o vosso culto racional, que foi o que eu falei. E aí, com entendimento. Amém? Os irmãos entenderam? Eu falei um culto, uma reunião com entendimento. Uma reunião com entendimento, irmão, você recebeu agora, você entende que todas essas liturgias, essas reuniões religiosas cheias de dogmas humanos, cheias de preceitos humanos, isso é um culto sem entendimento, um culto onde as pessoas ficam clamando a descida do Espírito Santo, onde eles dizem que é o culto da busca ao Espírito Santo. Isso não é culto racional, não é culto racional, é culto sem entendimento. Como é que você vai buscar uma coisa que já está dentro de você? Como é que você vai buscar algo que já mora em você? Verdade, irmão, isso aí? Então, com entendimento,
Aí você não diz que vai a um culto, um culto de busca ao Espírito Santo, porque com o entendimento, com a mente de Cristo, você já entende que o Espírito Santo habita em você, conforme Paulo disse, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 e 17. Então, com o entendimento, com a mente de Cristo, você sabe que o Espírito Santo já vive em você. Aí alguém te diz assim: irmão, vamos na minha igreja, entre aspas, né? Que eles dizem assim, não chamam, né? Minha igreja. Vamos na minha igreja que hoje vai ter um culto lá de senhoras, ou um culto de senhores. Isso é um culto sem entendimento. Por quê? Não existe culto de senhora, nem culto de senhores. Amém? Aí você, com o entendimento, você não participa, porque você já ganhou a mente de Cristo e sabe que não existe culto de senhores, cultos de senhoras, culto da busca ao Espírito Santo, culto do avivamento. Irmão, vai ter um culto lá na minha igreja, o culto do avivamento, bora? Aí você, com o entendimento, você vai dizer: eu já estou avivado, vivificado, santificado, purificado. Que avivamento eu posso ter mais? Eu já estou avivado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Estão entendendo isso aí? Então você vai se apresentando a Deus com entendimento. Amém, irmãos? Irmão, nós vamos fazer uma campanha de 7 dias, vamos participar? Aí você diz: irmão, eu não vou, porque eu ofereço a Deus um culto com entendimento. Amém? A minha reunião com Deus é com entendimento, não é por participar de uma campanha para isso, campanha para aquilo. Amém, irmão? Não é assim. Vocês já ouviram falar nisso, irmão? Venha um culto, vai ter um culto, às vezes até carro de som passa aparecendo, passa na rua, culto do descarrego, meu Deus, culto do descarrego, irmão, sexta-feira do descarrego, e as pessoas, irmão, sem entendimento nenhum, lota, sem entendimento, porque não recebe de Cristo, só recebe o que o homem põe na boca delas, e elas comem, irmão, ficam glutonas. Culto da revelação, tudo já está revelado, não tem mais nada a ser revelado, irmão, né? Passa o carro anunciando: vem aqui nessa noite, vai ter um culto na igreja tal, culto do avivamento, vem aí o missionário. Aí vem do próprio bairro, aí diz que vem lá do Rio, vem de São Paulo, vem de Fortaleza. Amém, irmãos? E quando é no interior, diz: vem de Natal, um missionário de Natal, fazer aqui a campanha, o encerramento da campanha. Aí, sem entendimento, oferecem a Deus, né, uma reunião sem entendimento. Louvado seja o nome do Senhor, sem entendimento nenhum. Mas o que Paulo está dizendo aqui é para nós nos ofertarmos a Deus, oferecer a Ele um culto com entendimento, uma reunião com entendimento. Tem mais alguma concordância aí, irmão? Não. Tem, né, veio? Hebreus 10. Pode ler, irmão. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Amém? Leia de novo, irmão Genilson. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Pronto. Hebreus 4, 10, 20. Hebreus 10, 20. Pelo novo, com entendimento, você vai trilhar nesse novo caminho. Com entendimento, você vai andar nesse novo e vivo caminho. 10, 20 de Hebreus, que o irmão leu. Sem entendimento, você não vai trilhar esse caminho, você vai permanecer no velho caminho. Amém, irmão? Sendo escravizado pelo homem,
participando de campanha A, campanha B, né? Reuniões com entendimento, né? E preste atenção no que Paulo colocou no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é conhecimento. Conhecimento, amados irmãos, as pessoas já têm. Amém? Conhecimento as pessoas já têm. O que faltava nas pessoas era chegar ao entendimento. Quero mandar a graça e a paz, irmã Érica, irmã Bia, todos os irmãos, a irmã Célia Silva, né? Graça e a paz a todos vocês que nos acompanham aí ao vivo. Então, a leitura hoje é para os irmãos que estão entrando agora nessa live ao vivo, Romanos capítulo 12, estamos lendo o versículo 2. E o tema é: não ir adiante daquilo que Deus propôs para nossas vidas, que está no versículo 3, nós vamos já chegar lá. Bom, mas no versículo 2 aqui, para os irmãos que estão nos acompanhando aí, essa live ao vivo, os irmãos possam compartilhar também, em nome de Jesus. Não só assiste não, compartilha, para que mais pessoas ofereçam a Deus um culto com entendimento, né? Não apenas um culto sem entendimento ou com conhecimento, mas um culto racional, que é um culto com entendimento, uma reunião com entendimento. Bom, o versículo 2, vou repetir, Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Meus amados irmãos, não se conforme com o que te oferece, como o caminho que te apresentam, ou com a religião que estão te apresentando. Procure pedir orientação do Espírito Santo que habita em você, para que você possa ganhar entendimento, e não apenas conhecimento, mas entendimento. Louvado seja o Senhor, porque com o entendimento você vai agradar o Espírito Santo que você habita. Com o entendimento. Com o conhecimento, apenas você vai agradar a sua natureza, a sua carne. Amém, irmão? Porque vão te apresentar várias formas de culto, né? Tem aí um culto, como é muito conhecido, né? Que a gente vê direto nas lives ao vivo, ou até mesmo nas gravações, onde os irmãos rodam, os irmãos deitam no chão, se agarram. Onde é que Jesus fazia essas coisas? Onde era que os apóstolos faziam, eles prestavam a Deus esse culto? Amém, irmãos? Então só podemos definir como atos carnais, ou seja, desejos da carne, simplesmente. Tem algum dos dois aí, irmão? Tem. Pode ler. 1 Coríntios 3:10 e Efésios também. 1 Coríntios 3:10 assim: segundo a graça de Deus que lhe foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outros edificam sobre ele, mas veja cada um como edificar sobre ele. Efésios capítulo 3, 4 e 23, assim: e vos revestir do Espírito do vosso sentido. Amém. Olha que maravilha, né? Então é assim que você deve viver. Pode repetir de novo, irmão, por gentileza? E vos renoveis do Espírito do vosso sentido.
permaneça, irmão, naquela consciência, naquele conhecimento. O que aconteceu com nós foi simplesmente isso. Nós, o Espírito Santo nos deu a conhecer o que antes para nós era mistério, né? Como para muita gente hoje é mistério ainda, né? Não foi revelado, e as pessoas vivem oferecendo a Deus um culto carnal, né? Um culto segundo seus instintos, eu poderia até dizer assim. Tem, irmão Genil, isso aí? Pode ler, bem alto. 1,14. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Vou repetir. Pode repetir, amado. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Amém? Como agora filhos. Mas, irmão, você sabe que o filho, ele ganha um entendimento. Você sabia disso? O filho, ele vai, uma hora ou outra, ele vai ganhar um entendimento. Vocês estão entendendo? Então, um filho permanecer no que antes ele vivia, é andar ainda, irmão, desapercebido, desatento, rebelde perante a Deus. Repita aí, irmão Genilson, por favor. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Amém? Não se conformando, porque antes, irmão, concupiscência significa desejo, né? Os irmãos sabem disso? Os irmãos estão nos acompanhando aí, essa palavra concupiscência significa desejo. Então, o que Paulo quer dizer ali? Louvado seja o Senhor. Você não pode, você hoje é filho de Deus, você ganhou, você foi ressuscitado, então não se conforme, não queira retroceder, não queira voltar os desejos carnais. Irmão, o desejo da nossa carne está no meio de uma multidão, né? O povo pulando ali, rodando, e a gente também, os tambor batendo e o suor descendo. O desejo da nossa carne, da carne do homem, geralmente é esse. Está no meio de aglomeração, principalmente onde há muita manifestação da carne. Isso é o desejo do homem. Mas nós, agora, como filhos de Deus, não devemos voltar mais o que nós éramos antes, carnais. Embora estejamos, como diz o próprio Paulo, nessa barraca terrena, mas somos espirituais e não carnais. Quero mandar aqui a graça e a paz do nosso Deus para a irmã Cida, irmão Adeildo e toda a família lá em Corras Novas, irmão Edson e toda a família, todo o povo de Deus. Então, amados irmãos, não se conformei, agora você é filho de Deus. Você não é mais, irmão, criatura, você não é mais ovelha, você é filho de Deus. Então tem que se comportar como filho, amém? Com entendimento. Você vai servir ao seu pai com entendimento. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Tem mais algum aí, irmão? Pode ler. Colossenses 3, versículo 10, diz assim: e vos revestir com novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o Espírito. Amém, irmãos? Você está vendo aí que ele está falando para o Espírito. Você se amar a imagem de Deus. Aí o homem, por exemplo, o sistema religioso faz o desenho de um homem de cabelos longos, cabelos bonitos, né? Olhos azuis, um rosto angelical, e diz que ali é Jesus. E diz que ali é a imagem de Jesus. Mas não é a imagem de Jesus. Amém? Nós somos a semelhança, a imagem de Deus, o Espírito, o espiritual, não o carnal. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Tem mais alguma concordância aí do 12? Aos irmãos que, só essa mensagem aqui para os irmãos que estão nos acompanhando nessa live ao vivo, estamos lendo Romanos capítulo 12, versículo
2 ainda. Pode falar, irmão Jesus. 1 João 2, 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém, irmãos? Não amei o mundo nem as coisas que neles há, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando você, irmãos, eu sempre até falo a respeito disso, que quando nós nos oferecemos a Deus, na realidade não fomos nós que nos oferecemos a Deus. Deus, Ele nos elegeu para isso. Então só tem hoje os que receberam entendimento do Evangelho da incircuncisão, aqueles a quem Deus quis dar. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele diz que não depende de quem quer, nem de quem corre, depende de quem Deus quer dar, de quem Deus tem misericórdia. Amém, irmãos? Então não adianta a busca, vamos fazer aqui um culto da busca do Espírito Santo. Não, irmão, não depende de você, depende de quem Cristo quis dar, e Ele já deu o Espírito Santo para nós, né? Ele já colocou em cada um de nós o seu Espírito, para sermos todos iguais, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nos apresentar a Deus, né? Apresentar a Deus um culto racional, um culto com entendimento. Amém? E para você oferecer esse culto com entendimento, tem que ser na direção do próprio Espírito Santo de Deus. Porque senão vai ser, se depender da tua orientação carnal, vai ser um culto carnal, que é o que se oferecem por aí, né? E o mundo tem muitas coisas boas, segundo a carne, para oferecer para... Exatamente, para tirar a mente do homem. É o que muitos querem. Quero mandar aqui a graça e a paz do nosso Deus para o nosso irmão Miguel, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ligado aí, né, irmãos? E os irmãos em Caicó, aqui no Rio Grande do Norte, irmã Cida, irmão Adeildo e família. Pelos canais, é mais fácil de entender. Porque tudo que o mundo oferece, os canais... Irmão, o fato é que Cristo... A carne só quer saber de alegoria, essas coisas. Exatamente, o que agrada a ela, né? Bom, então, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para o teu entendimento, para você ganhar um entendimento da graça de Deus, é necessário você ganhar a mente de Cristo, ter a mente de Cristo. Com a mente do homem, ele só vai entender as coisas da carne. Amém? Como disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. O irmão pode ler aí, o irmão, bem rapidinho? 1 Coríntios 2, 16. Vou ler aqui. Porque quem conheceu a Mente mente do Senhor para que eu possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Temos ou não temos, irmão? Com certeza. Sabe qual é a prova que você tem a mente de Cristo? É quando você se oferta a Ele, quando você oferece a Ele um culto com entendimento, quando você realmente entende que o templo é você, quando você entende que não há mais sacrifícios a serem feitos, quando você compreende que não há mais rituais, quando você entende que tudo Ele fez lá por nós, e tudo foi consumado lá na cruz. Amém, irmãos? Aí você passa a demonstrar que tem a mente de Cristo. Pensa conforme Ele quer que você pense, entende e fale. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Mas experimentei qual seja, olha uma coisa interessante. Na parte B do versículo, ele diz: para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Só com entendimento é que você vai compreender isso, senão você só vai fazer as coisas do homem, né? Aquilo que o homem te mostra, te ensina e que te diz que é bom. Quero mandar graça e a paz para o nosso irmão Edésio, né? Rodrigues.
Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Bom, versículo 3. Tem mais alguma aí, irmão? 2? Não? Pode ler. 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Amém? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que a vós abstenhais da prostituição. Amém? A vontade de Deus. Quem que crê que já está santificado por Cristo? Então você está fazendo a vontade de Deus. Amém? Quando você entende que lá na cruz Jesus te santificou, então você já ganhou esse entendimento, portanto, você está fazendo a vontade de Deus. Mas quando você não entende que Jesus te santificou lá na cruz, você precisa se santificar, que você precisa fazer rituais, né? Precisa participar de eventos religiosos para se santificar, então você ainda, irmão, não está santificado e nem muito menos está agradando a Deus. Você pode estar agradando o seu pastor aí, você pode estar agradando a quem você quiser, mas a Deus você só agrada se você entender o que Ele fez por você. Enquanto você não entender, irmão, agradando a Deus, não ficou bem claro no que o irmão Genilson leu aí. Quero mandar aqui a graça e a paz para nosso irmão Ailton Ramos, né? A irmã aí do Paraná, eu acho que é o Paraná, uma Cida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, tem irmão Genilson 12, dos dois. Então procure saber qual é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus principal para nossas vidas é nós entendermos o que Ele fez por nós. Não é fazer o que Jesus de Nazaré fez, é entender o que Ele consumou na cruz. Então, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, é você compreender o que Ele fez por você. Amém, irmão? Não fazer o que Ele fez, senão você teria que também carregar uma cruz, uma coroa de espinho, ser pregado nessa cruz também. Amém? E o versículo 3, para a gente encerrar, que diz: porque pela graça de Deus que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? A ninguém, irmãos, quando a gente vê as pessoas passando por cima, né? Dizendo que é conhecimento de Deus, que é de Deus, que aquela forma deles se reunirem é Deus que determinou, mas não, de forma alguma, amados. Paulo disse aqui, olha, não procure saber, né, o que convém, ou seja, porque pela graça que é me dado, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. O que convém, amados irmãos, nós sabermos? Que Davi foi o pai de Salomão. Isso é necessário, irmão, para nós oferecermos a Deus um culto racional? Não tem. Você procurar saber quantas mulheres teve Salomão, isso é oferecer um culto a Deus racional? Eu estou pregando aqui para os irmãos, quem foi Salomão, quem foi Davi. Isso não é culto racional, não é culto com entendimento. Toda vida que você pega Malaquias ou Deuteronômio, como capítulo 14, versículo 28, né?
ou 16 em diante, que fala a respeito de dízimo, né? Você vai falar a respeito de dízimo, isso não é um culto racional. Você vai falar que as pessoas vão ser condenadas. Primeiro que culto racional é você entender que primeiro Malaquias não escreveu para a gente. Amém? Deuteronômio não foi para a gente. Amém, irmãos? Isso assim oferecer um culto racional com entendimento a Deus. Quando você entende que o que está escrito de Gênesis a Malaquias era para os judeus. Você entende isso? Amém, irmão? Então vocês não vão trazer, irmão, vamos fazer o sacrifício de Daniel, vamos orar porque Jacó, vamos ter visão, profetizar porque José profetizou. Isso não é culto racional. Dançar porque Miriam dançou, isso não é culto racional. Amém, irmãos? Miriam dançou por satisfazer a carne. Amém, irmãos? Um socorro aqui, Macedo, a graça e a paz, nosso Deus. Então, irmão, tem aí do versículo 3? Pode ler. Certo, deixa eu repetir o versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. O assunto não ir além daquilo que Deus dá-nos, porque pela graça que me é dada, disse Paulo, digo a cada um dentre vós, gentio, judeu, que seja, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pode ler, irmão. Tem umas concordâncias aqui que está escrito em Gálatas 2, versículo 9, Efésios 3, 2, 4 e 7. Eu vou ler aqui um pouco aqui, Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. Maravilho-me de que tão depressa passaste daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguém que vos inquieta e quer transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que eu mesmo ou um anjo do céu anuncie outro evangelho, Isso, que seja anátema. outro evangelho seja anátema, né? E aqui no 9 assim, conhecendo Tiago, Cefas e João, e era considerado como colunas a graça que me havia dado, deram-me a destra, quer dizer, jogou no rosto e na face, em comunhão comigo e Barnabé, para que nos fôssemos aos gentios e a eles da circuncisão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa carta que Paulo escreveu aos Gálatas aí é uma carta fundamental para nós compreendermos que aí houve alguma discórdia entre Paulo e os demais apóstolos, justamente porque Paulo fazia uma reunião com entendimento. Amém? Já os da circuncisão fazia reuniões sem entendimento, só com conhecimento, porque a eles tinha sido manifesto apenas Jesus de Nazaré no meio deles, e a Paulo não foi, Paulo não conviveu com Jesus de Nazaré. Amém? Jesus foi manifesto em Paulo. Então Paulo trouxe essa mensagem para nós gentios, porque Cristo, o Espírito Santo de Deus, o próprio Jesus, revelou tudo a ele, enquanto os outros viam com os olhos embotados ou com um véu, né? Porque só via segundo a carne. Jesus só anunciava Jesus segundo a carne, Jesus carne, os feitos de Jesus. Você pode ver, escreva, leia Mateus, que você só vai ver os feitos de Jesus de Nazaré. Paulo anunciou a Jesus o ressuscitado,
que passou a habitar nas pessoas e não no meio das pessoas. Vocês estão entendendo isso aí, irmãos? Então o culto racional, uma reunião em Cristo, é uma reunião com entendimento, que é o que nós estamos oferecendo a Deus. Louvado seja o Senhor. Pode ler, irmão. Continuando aqui em Efésios, capítulo 3, versículo 2. E se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. E Efésios 4, 7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Amém, irmãos? O que você recebeu foi segundo, a vontade de Deus, o dom que Deus quis te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse versículo que o irmão leu está batendo com 3, para você não querer buscar além daquilo que Deus quer te dar. Amém, irmãos? Porque Deus te dá aquilo que você realmente precisa para viver. Simplesmente isso. Amados irmãos, não adianta você querer fazer algo que Deus não determinou para você fazer. Na ignorância, quando vivíamos na ignorância, nós procurávamos fazer os feitos de Jesus, como se o que Jesus fez por nós não fosse suficiente, porque nós não tínhamos entendimento. Amém, irmãos? Nós não tínhamos entendimento, irmão Genilson. Então, por isso, procurávamos fazer, porque tentávamos imitar a Jesus de Nazaré. Amém? Louvado seja o Senhor. Vocês sabiam, irmãos e os irmãos que nos acompanham aqui, que Jesus de Nazaré, ele veio exclusivo para os judeus, não é isso? Veio para os seus, mas os seus não receberam, etc., que diz o apóstolo João. Bom, então Jesus, ele veio com exclusividade para os judeus. Só que, louvado seja o Senhor, tudo que foi escrito em Mateus, Marcos, Lucas e João eram coisas destinadas aos judeus, os da circuncisão. Amém, irmãos? Quando veio para Atos dos Apóstolos, Atos contou a história de Jesus de Nazaré e contou mais a história de Paulo. Lucas contou mais a história de Paulo do que do próprio Cristo, do próprio Jesus. Você sabe por quê? Porque Lucas andou com Paulo. Lucas estava ombro a ombro com Paulo. Era como se fosse um discípulo nato de Paulo, Lucas. Então poucos ele conhecia a respeito de Jesus. Pouco conhecia. Então o que Lucas, Teófilo, quando mandou a Lucas escrever essa carta, e Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? Lucas saiu historiando. Olha, chegava nas pessoas e perguntava o que Jesus tinha feito, e as pessoas começavam a falar, e Lucas começou a escrever. Amém, irmãos? Atos dos Apóstolos. Só que de Paulo, praticamente tudo que Lucas escreveu, ele viveu com Paulo. Paulo em Antioquia, amém? Então, em Jerusalém. Então, a maior parte do que Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos a respeito de Paulo, ele escreveu porque estava com Paulo, a maior parte das vezes. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Tem mais algum ainda, irmão? 12? Tem. Pode ler, irmão Jesus, para a gente encerrar. 1 Coríntios 3, 10, 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 3, 10 diz assim: segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu como sábio, arquiteto e fundamento, e outros edifica sobre ele, mas veja
moço que leu 3:15, né? 3:15, 3:17, né? 15, 10 e 3:10. 3:10, né? Paulo disse assim, olha, eu, como um sábio arquiteto, leia de novo, por favor. 3:10 de segundo a graça de Deus, que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Amém, irmão? Preste atenção no que Paulo quis dizer. Paulo disse que foi um sábio arquiteto, né? Louvado seja o nome do Senhor. E ele lançou o fundamento, não é verdade? O fundamento que Paulo lançou era da circuncisão ou da incircuncisão? Incircuncisão. O fundamento que Paulo lançou foi a própria graça de Deus, o próprio Cristo ressuscitado. O fundamento que Paulo lançou não foi Jesus de Nazaré, e sim o Cristo ressuscitado. Você que nos acompanha aí, irmã Maria, Socorro, né? Irmã Gorete, Assis, irmã Cida, todos os irmãos, que nós estamos falando nessa noite a respeito de culto racional. Então, Paulo, como sábio arquiteto, ele não lançou para os gentios um fundamento judaico. Por quê? Esse fundamento judaico, quem já lançava, começou por Jesus de Nazaré, né? Ali, já no Novo Testamento, como eles dizem, Novo Testamento não, né? No Evangelho da circuncisão, pregando o judaísmo. E Paulo, como sábio arquiteto, já lançou um novo fundamento, que era o da incircuncisão, o da graça de Deus. Amém? Esse novo fundamento que Paulo lançou como sábio arquiteto, tem cerimônias? Não tem cerimônias. Esse novo fundamento que lançou Paulo, irmãos, tem sacrifícios? Não tem sacrifícios. Esse novo fundamento que lançou Paulo, amados irmãos, não tira proveito de ninguém. Esse novo fundamento não tem dízimo. Amém? Porque é um novo fundamento que foi lançado. Aí Paulo disse, eu lancei o fundamento, aí cada um veja como constrói em cima do que ele já lançou. E as pessoas ficam trazendo sacrifício, dizendo, pregando para os gentios, com sacrifícios, com rituais, e diz que estão certos. Paulo disse, eu como sábio arquiteto lancei o fundamento. Que fundamento foi isso? O Cristo ressuscitado. Então tudo teria que vir a respeito do Cristo ressuscitado. Como Paulo dissesse, eu lancei a graça de Deus. Vocês não precisam fazer mais nada, porque Cristo já fez tudo por vocês. Esse foi o fundamento que Paulo lançou. Vocês não precisam mais de cerimônias. Não, ninguém cria leis para vocês, Colossenses capítulo 2:16, sobre o que deves comer, o que deve beber, sobre festa de lua nova, guardar sábado, ou sábado. Não deixe. Eu lancei um fundamento, o qual deixou vocês livres. A ninguém mais devemos ver segundo a carne. Esse foi o fundamento que Paulo lançou, sem rituais, sem carne. Amém? Esse foi o fundamento que Paulo lançou como sábio arquiteto. E os demais que vão construir em cima hoje, diz que são sábios, mas lançando em cima desse fundamento, lei, circuncisão, rituais, cerimônias religiosas, etc. Amém? Quero aqui agradecer a Deus essa oportunidade, mandar mensagem aqui para os irmãos que nos acompanham, a irmã Cida de Corras Novas, com o irmão Adeildo, irmã Gorete de Parnamirim. Que a graça de Deus se multiplique na vida de vocês a cada dia mais. Irmão Jorge Valente, né? O irmão Toninho, a irmã Socorro do Vale Dourado, a irmã Graça da Rua Santa Verônica, longe que só a irmã Graça está. Todos os irmãos que estão reunidos, os irmãos da Zona Norte, os irmãos do Guará, irmão Toninho, Novando Pontes, né? Todos os amados irmãos
que Jesus continue abençoando. Quero dizer para vocês que Jesus já fez tudo por você. Irmão Miguel Ângelo, Jesus já fez tudo por você. Então, procure ver que Paulo lançou o fundamento, ele como sábio arquiteto, e veja no que ele lançou, o que você vai construir em cima, sem cerimônias, sem rituais, sem dízimos, sem tirar proveito de ninguém. Aí você realmente vai estar construindo com sabedoria também, amém? Que a graça do nosso Deus seja superabundante na vida de todos vocês que estão nos acompanhando, amém? Irmã Cida de Caicó, né? Jesus os abençoe grandemente, minha irmã, fortaleça a sua fé, Ele continue lhe dando vitória, em nome de Jesus, amém? Irmão Adeildo e todos os irmãos, vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade, que a graça e a paz do nosso Deus se multipliquem na vida de todos vocês. Quero dizer para vocês, amados irmãos, compartilhem os vídeos para que mais vidas sejam alcançadas pela graça de Deus, amém? E eu deixo Romanos 8, versículo 37 para a meditação de todos.